Abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4. Se você ler, pelo menos na versão que eu estou usando aqui, que é a CF, que é a corrigida fiel, Almeida corrigida fiel, o título da passagem do capítulo 12 é Os Últimos Tempos. É isso aí que está na sua também? Quem na sua Bíblia está esse título? Se for a mesma versão, é esse título. Os Últimos Tempos. Esse livro é o livro do profeta Daniel. Daniel foi um dos profetas, ou um dos homens que receberam revelações de Deus com relação aos últimos dias da humanidade, aquilo que aconteceria. Aliás, tem determinadas profecias escritas por Daniel que conferem com aquilo que também foi revelado a João na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse. E esse detalhe é extremamente importante na Bíblia. Por quê, bispo? Porque quando você vê livros diferentes, hoje para nós está todos eles estão juntos. Os 66 livros foram juntados e formam a Bíblia Sagrada. Mas muito tempo lá atrás, antes que isso acontecesse, esses livros estavam cada um para um lado. Eram pergaminhos em que um foi escrito numa época, num lugar, o outro foi escrito por um outro homem, num lugar muito distante, em uma época muito distante. Esses homens nunca se viram, e no entanto, eles escreveram em concordância. Não é forte isso? Como é que pode? Como é que a gente pode pegar você aqui, por exemplo, colocar você numa sala fechada, sem nenhuma comunicação, e pedir para você falar sobre um assunto, e pegar uma pessoa que nunca te viu, que não te conhece, que não sabe quem você é, e colocar ela em outro lugar, fechada, e pedir para ela falar sobre aquele mesmo assunto, e ela escrever ou falar a mesma coisa que você falou. Então, isso é forte. Isso mostra a veracidade das Escrituras Sagradas. Porque homens diferentes, em lugares diferentes, que viveram em épocas diferentes, escreveram as mesmas coisas. O que faz a gente chegar à conclusão? De que eram homens diferentes, mas inspirados pela mesma mente, pelo mesmo Espírito. E um dos homens que falou dos últimos tempos foi o profeta Daniel. E um sinal que Daniel disse que teria foi esse aqui, versículo 4. Deus disse para ele assim, ou o anjo disse para Daniel: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento, o quê? Se multiplicará. Então esse é um dos sinais do fim dos tempos. Os homens, as pessoas, elas iriam de um lado para o outro do mundo, correriam de um lado para o outro do mundo, de uma parte para outra, buscando conhecimento. E assim o conhecimento se multiplicaria. Hoje é muito comum você ouvir falar assim, o governo do estado tal, ou aqui do Brasil, vai mandar pessoas para Israel para fazer um curso, para aprender mais sobre tecnologia e segurança. Ou como a tecnologia pode ajudar na segurança. Não tem dessas coisas? Então, as pessoas saem
de um lugar para o outro do mundo em busca de conhecimento hoje em dia. Pergunta para sua avó ou para sua bisavó, as pessoas mais antigas, por exemplo, pergunta para ela o que é intercâmbio. Vó, no tempo da senhora, a senhora fez intercâmbio? Ela vai dizer, o que é? Que é aquela coisa de um estudante sair de um país para ficar um período num outro país, para aprender uma língua diferente, para aprender uma cultura diferente, para enriquecer o seu currículo. Não acontece isso? Então as pessoas hoje estão indo, tem médico que diz o seguinte, olha, eu vou ter que viajar para a Alemanha, eu vou viajar para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, porque eu ouvi dizer que eles fizeram uma descoberta, eu quero me atualizar, é na minha área, eu vou participar de um congresso, e as pessoas estão indo assim, de um lado, exatamente como diz a Bíblia. E isso não era algo que acontecia como acontece nos últimos 50 ou 100 anos. Então, um dos sinais da volta de Jesus é que no final dos tempos, Jesus disse que o saber, o conhecimento avançaria de uma forma muito rápida. E é isso que está acontecendo. E se você pegar as 3 últimas décadas, então, se você parar para pensar, é de ficar de boca aberta. Porque, por exemplo, vamos falar da internet, que não tem como negar, facilitou a nossa vida em muitas coisas. É como um avião que pode ser usado para viajar, para transportar pessoas, para aproximar as pessoas, mas também é usado para soltar bomba e matar. Então a internet, é inegável que ela trouxe benefícios para a sociedade. Hoje em dia, você pega o seu celular, acessa a sua conta corrente, vê o seu saldo, transfere para outra conta, ou transfere para alguém que você precisa pagar alguma coisa. Você pega lá o código de barra do boleto bancário e você acessa a internet e paga a conta sem sair da sala da sua casa. Você vê quanto rendeu de juros, você tem um leque de opções, é um banco dentro da sua casa. Há 40 anos atrás, quando eu estava sendo alfabetizado, eu me lembro de eu ir com o meu pai no banco, onde ele tinha conta corrente, aliás, conta poupança. O banco não existe mais hoje. Eu ia com ele no banco. Quem é dessa última geração não vai entender nada. Vai dizer assim, não é possível isso. Eu ia com meu pai quando eu estava sendo alfabetizado, eu devia estar no primário. E ele falava, filho, vamos comigo ao banco, porque o pai vai tirar um dinheiro da poupança. Aí ele chegava lá para a funcionária do banco e falava assim, eu quero fazer um saque na minha conta. Aí ela dizia, qual o número da sua conta? Ele dava o número, ela ia lá num fichário. Ela abria o fichário, aquela coisa de arquivo assim, e saía procurando o nome do meu pai, a conta do meu pai. Aí ela tirava uma ficha, era a ficha do meu pai. Estava lá o dia que ele abriu a conta, quanto depositou, quanto sacou, e ela com a caneta colocava lá, dia tal, menos tanto. Foi o saque. E aí ela fazia o cálculo e deixava anotado quanto tinha na conta. Com a mão, caneta. Eu estou falando de 40 anos atrás. Você que tem 20 anos, 20 e poucos anos, de repente está dizendo, bicho, isso é um absurdo. Tinha isso, tinha, há 40 anos atrás. Hoje você resolve tudo de banco, na sala da sua casa, no conforto do seu sofá. Não cresceu muito rápido nesses últimos 40 anos? Sim ou não? Então, podemos dizer que se existe um período da história da humanidade que o conhecimento está se multiplicando de forma muito rápida, é esse que nós estamos vivendo, é essa geração que nós estamos vivendo. As pessoas, por exemplo, eu me lembro, agora eu já vou para o ginásio, a professora falava assim, olha, eu quero um trabalho
sobre isso, isso e isso. Tal dia tem que entregar. Aí lá ia eu até a biblioteca municipal. Chegava lá, perguntava se tinha livros daquele assunto. A moça ia lá, procurava os livros, ou você estudava lá, ou então você tinha que deixar, acho que alguma coisa, cópia de documento, alguma coisa assim, e levava o livro para casa, mas você tinha que devolver tal dia. Era assim para fazer um trabalho escolar. Hoje, o garoto entra lá na internet, ele descobre tudo sobre o assunto sem sair de casa. Quem é dessa geração, de repente, a gente fala uma coisa dessa. Tem gente aqui que tem, por exemplo, aí seus 20 anos, que nunca colocou a mão numa máquina de escrever, datilografar. Eu me lembro quando eu fui procurar o meu primeiro emprego, havia essa preocupação, olha, só aceitam quem tem datilografia. Datilografia hoje é coisa do passado, de repente tem museu com máquina de datilografar lá. Meu último emprego, antes de entrar para fazer a obra de Deus, eu trabalhava com a máquina de datilografar. Quando chegou aquela elétrica, que era mais... Aquilo ali foi top de linha. Quem tinha uma daquela era... Então nós estamos vivendo um período que você compra um celular de ponta em 2018, em 2019 ele já ficou obsoleto. Já chega alguém dizendo assim, o teu é qual? É o 10, é o 9, é o 7, é o 8? Aí você não comprei esses dias. Não, esse aí já era, agora é esse aqui. Sim ou não? É que esse aqui o processador é mais rápido, esse aí é mais lento. Então a coisa está evoluindo. Eu falei de coisas boas, mas existe o lado ruim. Porque por conta da internet, isso está interferindo nas famílias, na maneira de se criar os seus filhos. Hoje os pais estão cada vez mais ocupados por causa da questão dinheiro, do corre-corre da vida. Então, quando eles conseguem deixar o filho dentro do quarto no computador, pelo menos não está na rua, ele diz assim, pelo menos está dentro de casa, não está me dando trabalho, e eu não tenho tempo para ficar ali com ele mesmo, então deixa ele lá no computador. E aí, ele não vai para o mundo, mas o mundo vem para dentro de casa. Sim ou não? Porque você pode ir para boate, por exemplo, para prostituição dentro da sua própria casa. Então, ali os jovens estão mergulhando na violência dos jogos. E você vê o que tem acontecido? Ali, a prostituição, a traição tem entrado dentro de casa, dentro da casa das pessoas. A pornografia vem ocupando a maior parte da internet. E existem pessoas que já trocaram, inclusive, eu não estou falando de solteiros, não, eu estou falando de casados. Existem casais que já trocaram a relação marido e esposa, a relação física, conjugal, por relacionamentos virtuais. Que, na verdade, é virtual, mas o perigo é real. E casamentos têm sido destruídos por conta da pornografia. E as pessoas bebem daquela água suja 24 horas por dia. Tem gente que não sai daquilo, é um vício. E aí começa a haver um desequilíbrio dentro de casa, um desequilíbrio no casamentos. E eu já atendi vários casos assim, de esposa dizer assim, falou, bispo, eu não aguento mais, porque o meu marido não sai disso. O meu marido já não me procura mais, porque ele só fica envolvido com pornografia. Então, eu quero divórcio, eu não quero mais ficar com ele. Então, isso tem destruído casamentos. E pior, tem interrompido o relacionamento com Deus.
porque macula a consciência e joga a fé da pessoa lá embaixo. O pecado é algo que sempre existiu, a promiscuidade sempre existiu, mas para você chegar às coisas erradas, você tinha mais dificuldade, era mais difícil. Hoje, se o rapaz tiver um celular com internet dentro da igreja, acabou o inferno. Se ele quiser, ele entra no inferno. Eu estou falando besteira. Naquela época não tinha isso. Quem quisesse fazer alguma coisa errada ia ter que fazer ia ter que arrumar um jeito, mas não era acessível assim. Então o que eu quero dizer com isso? Está com essa coisa da internet, com esse avanço tecnológico, está cada vez mais difícil a pessoa permanecer focada. Amém, pessoal? Compreende sim ou não? É mais difícil de você permanecer focado, porque está muito fácil para o lixo do mundo entrar pela porta da sua casa, entrar no seu coração, na sua mente. Então hoje, se no passado tinha que haver temor, porque sempre teve que haver, hoje, para você permanecer fiel, esse temor tem que ser muito maior, porque a toda hora está ali batendo, o diabo está batendo na sua porta. Sem falar que mesmo aquilo que não é imundo, mesmo aquilo que não é profano, mesmo isso pode tirar o seu foco e fazer com que você gaste o seu tempo naquilo que não tem nenhum proveito e que poderia ter sido um tempo que poderia ter sido gasto, poderia ter sido empregado com as coisas de Deus. Compreende sim ou não? Eu não estou dizendo para você que eu não uso celular. Todo mundo tem que usar. Todos os dias nós usamos celular, todos os dias nós usamos computador. Lá em casa, por exemplo, de vez em quando a gente puxa a orelha um do outro. Vou falar da minha intimidade. Porque a gente vai para a mesa, até para fazer uma refeição, mas tem que estar o tempo todo ligado, porque pode haver algum problema, mesmo coisas da igreja, alguém precisa falar, então fica ali. E ninguém hoje em dia quer saber se é hora de almoço, se é hora de café, o telefone não para de tocar, o tal do Zap Zap. Sim ou não? Então, de vez em quando, a gente se pega na mesa, entrou a garfada e outra. Aí um fala, desliga. Pô, desliga o celular. Bom, às vezes a minha esposa fala comigo, fala com meu filho, às vezes eu falo com ela. Porque é uma coisa que, antigamente, para você, quem tinha telefone, de fio mesmo. Quantas vezes eu peguei testemunho em vida financeira, reunião de prosperidade, o que Deus fez na vida da senhora? Hoje eu tenho 3 linhas telefônicas. Vocês até riem, né? A igreja batia palma. Quem falava que tinha 3 linhas telefônicas, a igreja batia palmas. Hoje nem celular é mencionado. Quem vai falar? Hoje eu tenho celular até um mendigo tem, pô. Então, antigamente, para você atender uma ligação, para você falar com uma pessoa, se a pessoa não estivesse em casa, você tinha que ligar no trabalho, se fulano aparecer aí, fala que eu estou querendo falar com ele. Ligava na casa, se fulano aparecer aí, fala que eu quero falar com ele. E você tinha que esperar a boa vontade da pessoa, ela aparecer e ela te retornar. E quando retornar, você tinha que estar perto do telefone. Então, a comunicação era muito mais difícil. Hoje, você não fala só não, você vê. Sim ou não? O que isso significa? O conhecimento se multiplicou. Você tem dúvida que nós estamos vivendo esse tempo que Daniel falou? Não há dúvida. Então, de 30, 40 anos para cá, o conhecimento se multiplicou. A distração se multiplicou. Você vê que hoje em dia, jovens já estão abandonando a televisão.
Talvez se eu perguntar aqui, tem gente que vai falar isso da sua própria casa. Ele prefere ficar vendo vídeos da internet do que assistir alguma coisa na televisão. Porque na internet ele já tem informação em tempo real. Ele escolhe o que ele quer assistir, o assunto que ele tem interesse. Então muitos jovens já não querem, os pais ficam na frente da televisão, ele mesmo ele quer ficar no computador. Então, hoje em dia, para a pessoa ainda ter acesso à Bíblia, ter o seu momento com Deus, ela tem que estar muito o quê? Focada. E tudo isso é uma preparação para o anticristo. Por quê? Uma das coisas que a gente sabe que o anticristo vai precisar é poder se comunicar com o mundo todo de uma só vez. Por quê? Porque ele vai ser um governante mundial. Ele vai ter autoridade sobre todas as nações. Então hoje, nós já vivemos uma época que isso é possível. Se nós tivéssemos hoje um governante único no mundo, não seria absurdo. Por quê? Porque ele poderia falar com o mundo inteiro ao mesmo tempo e todas as pessoas o ouviriam. Mas há 20 anos atrás, isso não era possível. Hoje já é. Então a cama já está preparada, o caminho já está preparado. Tudo que o anticristo precisa para poder fazer o trabalho dele, já está aí. A economia do mundo está interligada. Na Europa já tem uma moeda única, que é o euro. E eles falam isso em relação a outras partes do mundo. Toda a economia está interligada. Então o caminho está todo preparado para que o anticristo possa se revelar. Então, esse é um dos sinais que mostram que o fim está próximo. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E mais do que nunca, a gente tem que botar a barba de molho. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amém, pessoal? Não responda para mim. Responda para você mesmo. Até que ponto a sua mente está ocupada com as coisas de Deus? E até que ponto a sua mente está ocupada com as coisas fúteis desse mundo? Quando não dizer as coisas imundas, sujas e profanas desse mundo. Quanto tempo você tem dedicado para aquilo que é de Deus e quanto tempo você tem dedicado para aquilo que é vil ou para aquilo que é fútil, que não traz nenhum proveito para você? Fique de pé. Para concluir a mensagem, eu vou mostrar para vocês uma foto que eu tirei. Eu estava lá em Porto Alegre e num sábado de manhã, eu e a minha esposa fomos a uma praça, um parque da cidade de Porto Alegre, para a gente caminhar, saúde. Estávamos eu e a Rosana caminhando, quando chegou num determinado ponto da praça, eu olhei para trás. E uma cena chamou a minha atenção, que eu corri e peguei o celular. Eu falei, vou tirar foto. E eu tirei na hora a foto. Ninguém me mandou, não. Eu tirei a foto. Eu vi, como diz o outro, com esses olhos que a terra há de comer. E depois em casa eu fiquei observando a fotografia que eu guardo comigo até hoje. Coloca a fotografia aí, por favor. Vocês estão reparando? O que vocês estão vendo? O único que eu consegui detectar ali sem celular, sem olhar no celular, foi o cachorrinho. Os rapazes que estão sentados de costas para cá estão no... O senhor andando com o cachorro está olhando? Aproxima mais. Tem como aproximar mais? Todos ali estão... Aquela rodinha de pessoas ali, ó, mais acima. Os que estão de costas ali também estão. Esses que estão do lado de cá.
Eu só achei até hoje, tem tempo que eu já olho essa foto. Só o cachorro. Só faltava, né? Todo mundo com o celular. Com o celular. Então não é algo que chama atenção, pessoal, sim ou não? É muito sério isso. Coloque as mãos sobre o seu coração. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.